Hoje a nossa conversa traz um tema que por muito tempo foi tratado com silêncio, tabu e até preconceito, a menopausa. Mas isso está mudando e cada vez mais a saúde feminina tem ganhado espaço nas discussões públicas e corporativas e esse é um avanço necessário. Estudos mostram que 8 em cada 10 mulheres sentem impactos emocionais e físicos importantes nessa fase. Ao mesmo tempo, estamos vivendo mais. A expectativa de vida das mulheres no Brasil está em torno de 80 anos. Ou seja, uma parcela significativa da população produtiva vive ou vai viver a menopausa ou o climatério. E isso exige atenção e políticas de saúde adequadas. Quem está com a gente para falar sobre isso é a Raquel Moreira, enfermeira, especialista em saúde da família e proprietária da Impulso Estratégico, consultoria que apoia empresas na promoção e prevenção da saúde. Raquel, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã Araçatuba. É uma honra te receber aqui mais uma vez. Bom dia, Suelen. Bom dia a todos que estão ouvindo. Eu agradeço demais estar aqui para falar de um assunto que eu sou apaixonada. Eu comecei a enfermagem com 17 anos e tive a oportunidade de, já no primeiro ano de faculdade, trabalhar em uma operadora fazendo gestão de crônicos. Então, há muitos anos, podendo trazer a parte de saúde, promoção de saúde, e desde então eu sigo minha carreira nesse tema, além da parte comercial, que todo mundo, acho que aqui em Araçatuba, me conhece muito mais na parte comercial, mas de saúde eu gosto realmente de falar e tenho apoiado muitas empresas aí a falar sobre gestão de saúde populacional. Raquel, então, para a gente começar, vamos para uma parte que muita gente confunde, uma área que muita gente confunde muito, né? A menopausa com o climatério. Qual que é a diferença entre esses dois períodos? Legal, isso é bem importante, porque só nisso já traz vários agravos para o momento da menopausa, porque a menopausa é uma data, tá? A menopausa é aquela data específica onde para a menstruação. E a gente declara que realmente está na menopausa se ela ficou 1 ano sem menstruação. Então pode acontecer da minha menstruação parar, mas eu ainda vou ter algum quadro, então eu não estou ainda na menopausa, tá? Agora, existem outros 2 termos. Um deles é o que você falou, que é o climatério. O climatério, ele engloba todo o período, e aí é que vai assustar a gente, tá? Nós vamos falar de mulheres de 40 a 65 anos num período de climatério. E aí a gente consegue separar as 2 fases. O pós-menopausa, que é o período onde a gente tem muitos agravos à saúde, não só os sintomas, e também a perimenopausa, que é aquele período antes mesmo dessa data, onde muitas mulheres, por preconceito, tabus, como você falou, ou até mesmo por falta de informação, simplesmente. Eu não sei que aquilo que eu estou sentindo já tem a ver com a menopausa, até porque eu tenho 42 anos. Vou perguntar a sua idade, que é indelicado para a mulher, mas só estamos nós duas aqui, ele até saiu da sala. Eu tenho não tem ninguém ouvindo a gente, Não quase. Tem ninguém ouvindo a gente. Apesar de eu ter uma alma de 82, eu tenho 42 também. Olha só, então 2 mulheres de 42 anos já deveriam estar falando com o seu médico, e de preferência um médico que conheça sobre menopausa, porque isso é importante, nem todos se prepararam, porque esse é o principal ponto. A cultura brasileira, ela sempre pensou na mulher como um ser reprodutivo. E a menopausa, ela vem exatamente parar esse item, que é: não produzo mais, eu não reproduzo mais, não vou mais ter filhos, não engravido mais. E aí todo mundo tratava esse tema como acabou a vida. Né? Não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Ninguém dizia isso, mas era isso que se imprimia, né? Isso, e o problema é, durante um tempo até se dizia isso, ou não precisava se falar isso, porque o tempo de vida era muito menor, Suelen. Então a gente vai falar de mulheres na Roma antiga, a gente ia falar que a mulher vivia em média 23 anos. Hoje, a mulher no Brasil, ela vive em média 80 anos. Isso sem retirar as mulheres que moram na rua, moradoras de rua, que em média elas vivem 15 anos. Então só elas já são outlier, que puxaria esse número para baixo, e com certeza o tempo de vida das mulheres seria muito maior se nós considerarmos aí tirar essa população. Mas
só pensar numa mulher com 50 anos. Como que é hoje a mulher de 50 anos, Ellen? Extremamente produtiva, ela trabalha. Muitas mulheres, sejam funcionárias CLT ou empreendedoras, estão com uma vida extremamente ativa e cuidando dos filhos, ainda muitas vezes pequenos ou adolescentes, porque as mulheres, no geral, também estão tendo filhos mais velhas. Ou seja, está no auge ali da produtividade. Sim, e com uma riqueza que não está sendo considerada. Uma riqueza que é a mulher com mais de 40 anos, ela tem experiência. Ela tem experiência, não só de vida, mas ela tem experiência profissional. Por que nós estamos trazendo muito esse tema? Não sou só eu, mas muitos grupos hoje empresariais têm trazido o tema da menopausa porque as empresas têm sido roubadas em bilhões anuais. A economia brasileira tem sido roubada exatamente pela perda desse profissional extremamente experiente e que ou ele é demitido, porque não tem condições de manter essa pessoa. A gente vai falar um pouquinho dos sintomas aqui. Realmente é difícil manter essa mulher no trabalho se ela não se cuidar. A mulher fica, entre aspas, mais difícil? Ah, fica. E o pior, como a mulher, ela já é muitas vezes ali rotulada como alguém que é nervosa, ela é alguém que se irrita muito facilmente, né? Tá sempre um pouco dispersa porque tá pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas acabam tratando o agravo dessas características como sendo algo natural. Eu vou te contar um sintoma meu que eu tive, comecei esse ano. Comecei a me sentir muito cansada, porque a lista de sintomas são mais de 100 sintomas, tá? Então é até difícil a gente listar, mas eu vou trazer hoje aqui os principais para que a gente possa prestar um pouquinho de atenção e conversar. Primeiro ponto é a idade. Só com 40 anos já vai falar com o médico, né? E segundo, a gente começou... Olha o calorão aí, olha né? só. Olha o calorão. E o pior assim, ainda não começou esse calorão e todo mundo acha que é só por causa desse calor. Começa muito calor à noite. E aí é um calor que vai me fazer acordar. E eu não percebo muitas vezes por que eu acordei. Mas eu vou acordar de 2 a 3 vezes na noite. Então imagina uma mulher que já não dormia bem, ou tinha dificuldade para retornar a dormir, de repente agora ela está acordando 3 vezes na noite. Será que ela vai estar bem no outro dia para produzir? Não vai. É natural. Eu tenho algo que chama síndrome da névoa cerebral. Olha só o que acontece com a mulher nesse período ainda pré-menopausa. A gente vai falar sobre uma mulher com dificuldade de se concentrar e de interpretar. Eu preciso disso para ser produtiva no trabalho? Precisa. Né? Então, a mulher já não consegue mais se concentrar como antes, fazia as mesmas reuniões que ela fazia, já não faz igual. E a gente não presta atenção nisso. É só porque eu estou muito cansada, a demanda está muito alta, né? Os filhos estão mudando normalmente de faixa etária. A minha filha hoje vai fazer 9 anos. Então, já está ficando uma criança mais difícil. É por isso que eu estou ficando mais cansada. E a gente vai justificando, porque a gente pode falar sobre tudo, menos que eu vou parar de ser uma mulher produtiva sexualmente, porque um dos sintomas a gente tem sim uma secura vaginal, e aí, além de tudo, eu vou ter um preconceito do meu parceiro. Agora eu vou ter uma mulher que não é mais produtiva. E isso, gente, as pessoas nem prestam atenção que elas estão pensando nisso, tá? E a mulher pensa, a sociedade pensa, o parceiro dela pensa. Às vezes é muito inconsciente também, né? A gente pensa ali no inconsciente, mas a gente não traz isso pro racional. Sim, sim. E assim, começa uma menstruação irregular. Só que aí, vamos fazer, até aproveitando esse gancho que você falou agora, essa questão da parte da vida íntima, ela também vai mexer com o emocional dessa mulher, né? Então você tá ali trabalhando, cuidando dos filhos, tendo uma vida produtiva. Se a sua vida íntima ali, o seu casamento, de alguma forma, ele é afetado por isso vai mexer com o seu emocional e vai afetar em outras áreas também, né? Mesmo que não seja afetado, nós estamos falando de algo inconsciente. Vamos dizer que o meu parceiro não está nem pensando nesse assunto, ele nem notou nada. Mas eu digo que os sintomas fisiológicos, eles vão causar um desconforto na mulher, provavelmente. Sim. Esse índice que você falou no início, de a cada 10 mulheres, 8 relatam problemas psicológicos provenientes dos sintomas da menopausa. Então, exatamente por causa de tudo isso que eu sinto, imagina, de repente, eu estou num local e eu começo a transpirar. Eu tenho vergonha, eu não quero sair mais. Não quero sair mais. Eu não consigo. Durante a noite eu começo a transpirar. Eu não vou mais passar a noite com um parceiro.
Não vou passar. Então a gente começa a se limitar socialmente, sim, na vida pessoal. Então a gente vai falar de qualidade de vida sendo totalmente afetada em um dos períodos mais longos da vida da mulher. A gente tá falando que dos 40 aos 65 anos eu vou viver isso. Então eu tenho que cuidar. Raquel, a gente só fez um prognóstico do terror aqui até agora. Pelo amor de Deus, eu preciso entrar agora no tema, na viés do tem jeito. Sim, sim. Tem jeito. E o jeito é sempre olhar de forma multidisciplinar. Então, tanto eu, Raquel, mulher, você, mulher que está ouvindo, e eu acho muito legal, sempre que a gente fala de mulher, é um tema que tem que ser de interesse de todo mundo. Porque se eu sou homem, com certeza eu tenho uma mãe, eu posso ter uma irmã, né? Uma esposa. Tenho uma parceira, ou eu tenho uma profissional na minha empresa que é importante e que eu preciso reter essa pessoa ali. Não vai resolver, eu falo muito, eu trabalho com gestão de saúde populacional. Então, eu estou falando de todas as idades produtivas para uma empresa e a gente falando da empresa cuidando da saúde dessas pessoas, tanto em promoção de saúde quanto em prevenção. Vamos falar que eu falo de um jovem, e esse jovem, ele tem muitos problemas psicológicos. Eu não vou contratar o jovem? Não, eu tenho que contratar. O que eu vou fazer, então, para poder atrair e reter esse jovem? A mesma coisa é a mulher. Uma mulher com mais de 40 anos, olha agora para sua empresa. Você vai mandar todas essas mulheres embora? Só que nessa sala 2 já iam levantar e sair. A gente vai fazer o quê? E não tem necessidade alguma, Sueli. O que é muito importante, como eu disse, muitos médicos não conhecem desse tema. A formação médica, ela também foi voltada à cultura brasileira, que é reprodução. Então, eu, médico, ginecologista, eu fui educado, eu aprendi, poucas matérias na faculdade falaram sobre menopausa. Então, a minha formação foi para a mulher que produz. E agora a mulher que não reproduz. O que eu faço com ela? E aí a gente começa a falar de limitações da saúde pública, né? A nossa saúde pública, inclusive a Anvisa, dificultando a liberação de algumas medicações que no mundo inteiro a gente já consegue utilizar com e sem hormônio, mas aqui não são ainda liberadas, né? Na saúde pública, hoje é liberado a medicação via oral. Então, muitas mulheres vão conseguir acessar somente esse tratamento, mas já tem um tratamento que eu consigo. Então, procure a unidade básica, tem que se cuidar, porque o primeiro tratamento é medicamentoso, às vezes vai ser necessário. Mas, vamos pensar nesse pré-menopausa, eu não preciso já entrar com medicamento. Então, informação é importante para que a gente converse com o médico. Então, doutor, não vamos começar logo de cara falando sobre um ansiolítico e sobre uma reposição hormonal, ok? Tem várias outras coisas que eu posso trabalhar. Essa mulher faz atividade física? Então, a mulher com mais de 40 anos, ela não tem opção. Ela tem que fazer atividade física, porque um dos sintomas da menopausa é a perda de massa muscular e a perda óssea. Então, eu preparo o meu corpo para viver esse momento depois dos meus 50 anos, ou eu vou ter muitos agravos. E aí a gente tem complicações da menopausa, tá, Suelen? Que aí é uma preocupação muito grande que nós precisamos nos cuidar. Então, se eu começar a me cuidar hoje, com certeza vai demorar muito mais para eu ter problema cardíaco por causa da menopausa. A menopausa, essas alterações hormonais que nós temos, faz com que o corpo, ele tanto não produza mais o que ele necessita para fortalecer os ossos, então por isso que tem um aumento da osteoporose, e também não produz mais o que a gente precisava para que, vamos pensar num momento de estresse. Quando nós temos menos de, antes da menopausa, o nosso corpo, ele conseguia regular o estresse sem impactar a nossa corrente sanguínea, sem impactar o nosso sangue, para eu ter um infarto só porque eu tive um estresse. Imagina se porque eu passei um nervoso ou uma situação de susto, eu já tivesse algum problema. Já estava morta faz tempo. Estava morta faz tempo. Mas depois da menopausa, esse risco é muito grande. A gente já não tem essas defesas para que, num momento de alto estresse, meu corpo regule. Ele não vai conseguir se regular sozinho. Por isso que um dos principais motivos de morte da mulher após a menopausa realmente são problemas cardíacos, tá? Raquel, essa irritação que você fala, essa irritabilidade, é como se fosse uma TPM?
Parecido. Só que muito não parecido. tem dia pra acabar, no É, não caso, tem né? fim. Porque no caso da TPM, a hora que a menstruação desce, às vezes passa 1, 2 dias, os hormônios ali Sim. se regulam novamente e aquela irritação absurda passa. Sim. Não que eu saiba o que é isso. Convivo com mulheres que ficam irritadíssimas na TPM. Mas não sou eu, no caso, é uma amiga Sim. minha. Mas aí, já tá rindo aqui. É alguém que No eu conheço. caso da menopausa, seria essa mesma irritação que às vezes a gente fala, meu Deus, às vezes a gente percebe que a gente tá mais irritada do Sim. que o normal, né? Não sei se você já viu, Suelen, assim, a gente falar que uma mulher com mais de 60 anos, eu não vejo a hora de chegar nos 60 anos, porque eu vou poder falar o que eu quiser. E a gente traz isso muito para uma cultura como se eu recebesse uma liberdade para falar. Mas, na verdade, a gente vai perdendo realmente esse freio. Então, o que eu controlava antes, para mim, não faz mais sentido nenhum controlar. Não faz mais sentido, mas exatamente porque o meu corpo ele está dizendo isso. Então, essa alteração hormonal, ela vai trazendo uma irritação constante, diária. Então, eu até aguentava o meu parceiro, agora não aguento mais. Então, Por isso acho que tem isso... muitos divórcios também nesse período, nessa Isso. idade. Tanto por causa do homem que busca ainda tá ali na adolescência, até os 60 anos. Brincadeira, gente. Quanto para as mulheres Sim. que estão também vivendo algo diferente. É muito comum, isso é uma observação empírica, eu não tenho nenhum dado aqui agora a respeito, mas a gente observa que muitos casais se separam depois de um tempo de casamento, o homem rapidamente restabelece um novo relacionamento. A mulher, muitas vezes, a mulher mais velha, Sim. principalmente ali depois dos 55, ela já não quer mais um relacionamento, né? Sim, eu acho que ela já se realizou com relação a esse tema e agora ela está buscando outras coisas. E o corpo dela está pedindo um tempo, está pedindo para ela olhar para ela. Sabe, o corpo da mulher, o nosso corpo ele faz muito isso. Nos momentos que nós precisamos nos cuidar, ele faz com que a gente se volte para ele. Então, durante a gestação, a mulher tem essa névoa, né? Não sei, Sim, todo mundo aqui que sim. já engravidou sabe muito bem. Parece que os neurônios dão uma adormecida. Durante né? ali pelo menos 2 anos, você passa a gestação e mais 2 anos, o corpo voltado 100% para aquele momento que você está vivendo. E é realmente um movimento de sobrevivência. Tem sobrevivência sua e do bebê, né? Então ele sabe que se você for cuidar de todo o resto, você não vai conseguir. Então ele anula. A mesma coisa está acontecendo nesse período. Além da liberação que nós temos social também, porque os filhos já estão maiores, né? A gente acha que não vão sofrer mais, mas eu já vi gente de 35 anos sofrer como uma criança de 5 por causa do divórcio dos pais, então não é esse o fator. O ponto é, a gente vai se liberando e tem sim um pensamento diferente da mulher gerado sim por essa fase. Até porque você pensa, eu já tô na reta final da vida, eu preciso fazer isso valer a pena de alguma forma, que sonhos que eu ainda não realizei, o que eu não conquistei. Então, pra gente encerrar, o que, Raquel, você diria para as mulheres, para as empresárias, os empresários que estão ouvindo a gente agora sobre essa questão da menopausa? Gente, nós estamos falando de um cuidado que é para nós, para nossa família e para nossa empresa. Quando eu falo de gestão de saúde populacional, nós estamos falando de atenção integral à saúde. Então, tem jeito, como você perguntou? Tem sim. Nós precisamos olhar, claro que sempre o recurso certo, no momento correto e adequado ao risco. Nós precisamos sempre entender como que as pessoas ali em volta de mim, como eu estou, em qual fase, em qual momento, e buscar o recurso adequado. Então, se eu ainda estou numa pré-menopausa, vai fazer atividade física, vai cuidar da sua saúde mental, acompanhamento psicológico é importante. Saiba que você vai entrar numa fase que, por bem ou mal, você vai precisar de apoio psicológico. E se você não se preparar para isso, talvez nesse momento você não esteja pronta, né? Você não consegue se cuidar por quê? Agora eu já fiquei louca, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque daí a mulher, do nada, ela briga com todo mundo. Do nada, ela está insatisfeita. Do nada, ela não se concentra mais. Ficou louca. E aí a gente não tem apoio, não tem busca para isso. Então, nós precisamos cuidar de saúde, sempre olhando para ela como um tema importante. Raquel, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo Eu aqui. agradeço. Foi muito bom o nosso bate-papo. Tenho certeza que ajudou muita gente. A Tânia Pereira escreveu assim pra gente. É exatamente isso. Hoje, nós mulheres com 55 anos estamos no auge. Empreendedoras, atletas, mães e esposas. É isso aí. A gente tem que se cuidar. Fica o